Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television, também da Rádio Trianon AM em São Paulo, Rádio Universal de Santos. Entramos também pela internet na radiotrianon.com.br. Está começando o Radar Paulista na TV, sempre às segundas-feiras aqui às 2 da tarde, trazendo um tema para que nós aprofundemos o assunto, né, no sentido de justamente levar um maior esclarecimento, um maior debate, inclusive, para a opinião pública com relação ao assunto. Então, lembrando também que você pode participar pelo e-mail, radarpaulista@gmail.com. Nós estamos também no Facebook, facebook.com/Renato Radar ou /Radar Paulista, e também estou no Instagram, Renato Albuquerque 1, é só digitar lá e participar também das redes sociais. Bom, hoje segunda-feira, né, tá até uma segunda-feira fria em São Paulo, mas um friozinho gostoso nessa segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica, né, que é a reforma da Previdência, né, que vai mexer, sem dúvida nenhuma, com todos os brasileiros. E principalmente após a denúncia, né, do crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, que foi barrada no plenário da Câmara dos Deputados, certamente agora vai ser uma tarefa um pouco mais complicada para o governo, que acaba não tendo também o mesmo apoio que tinha anteriormente a essa denúncia, né? O próprio ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que as mudanças também no sistema previdenciário serão a prioridade neste segundo semestre. Mas é uma prioridade aí difícil de ser alcançada pelo governo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu tenho uns recadinhos para passar antes aqui para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Mas já para adiantar, nós vamos conversar com um advogado que é especializado em direito previdenciário, o João Badari. Está aqui com a gente já. E nós vamos conversar, então, sobre reforma da Previdência. Tá certo? Você aguarda um pouquinho. Antes eu tenho aqui alguns recadinhos, falar aqui dos nossos patrocinadores. O Reserva Cultural, que tem a melhor programação de cinema de São Paulo, fica na Avenida Paulista, no Vicente no Térreo, tem aquela programação muito bacana, cinema americano, cinema europeu, filmes cult, onde você acompanha lá toda essa programação. Inclusive tem o site que é o www.reservacultural.com.br, fica na Avenida Paulista, no Vicente, no prédio da TV Gazeta. Tem também a Macor, né? Segurança privada, escolha melhor, né? Escolha a Macor. Macor Segurança, você obtém mais informações no site, tá aí o site, inclusive, www.macor.com.br. Tem também o Mais Espaço Lazer, sucesso do seu evento Coreia Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer, né? Você faz a sua festa de casamento, aniversário, festa empresarial, lá no Mais Espaço Lazer, tá aí também o endereço do facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem ainda o Ateliê Comunicação, né? Sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no Facebook, está aí também o endereço, né? Endereço eletrônico do facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa BCC Television aqui, né? Você produz e divulga o seu negócio, sua empresa, seu serviço aqui com a gente na BCC. Tem uma equipe super profissional para atender você, sua empresa, seu negócio, enfim, faça aqui o seu negócio aí acontecer aqui na bcctelevision.com. Mais informações aí no telefone e também no site bcctelevision.com. Tá certo? Dados os recados, né, desta segunda-feira, nós vamos então agora entrar no assunto propriamente dito, como eu falei agora há pouco, a reforma da Previdência. E está aqui para conversar conosco, né, o advogado especializado em direito previdenciário, o João Badari. Muito boa tarde, muito boa noite. João Badari, eu falo boa noite também, porque a gente entra também pela Trianon à noite. Então, obrigado pela participação. Boa tarde, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, João Badari, vamos começar falando justamente, até para que as pessoas entendam, porque essa coisa da Previdência, né, é um negócio tão complicado, tão complexo, e eu acho que antes de mais nada é importante a gente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, afinal, o que é essa tal reforma da Previdência? Bom, reforma da Previdência é uma manobra do governo agora para mudar as regras previdenciárias, tornando elas mais difíceis de você se aposentar. Por que isso? Para o governo economizar. Então, quanto mais difícil for para você se aposentar ou menor for o benefício obtido, mais o governo vai ter receita com a Previdência. Com aquela falácia de que a Previdência ela é deficitária, ou seja, ela gasta mais do que arrecada, sabendo que ela é superavitária, ela arrecada muito mais do que ela gasta.
Quer dizer, você está dando um dado diferente daquilo que o governo tem colocado, né? O governo tem constantemente divulgado que a Previdência é um sistema falido, deficitário e que justamente essa reforma visa deixar com que os recursos realmente estejam mais, vamos dizer, prontos para atender essa camada, né, de aposentados, pensionistas e tudo mais, e que no futuro, segundo o que o governo está dizendo, não haverá recurso para essa finalidade. Você está dizendo que é o contrário. Exato. O que acontece? Eu me baseio na Anfip, os auditores da Receita Federal, todo ano eles fazem um estudo, nunca a Previdência foi deficitária, sempre superavitária, e também numa tese de doutorado de uma economista do Rio de Janeiro, doutora, tese de doutorado dela da UFRJ, demonstrando que a Previdência ela é superavitária. O que o governo faz? Ele pega o que a Previdência arrecada com os empregadores e os empregados e tira disso o que ela gasta. Aí ela realmente fica deficitária. Mas as fontes de custeio da Previdência são diversas. Até mesmo, eu vou te dar um exemplo, jogos lotéricos, jogos de futebol. A gente pega as fontes de custeio que custeiam todo o regime previdenciário são diversas, não apenas empregado e empregador. Não é só o FGT, o INSS que mantém a Previdência. Não é apenas aquela porcentagem em torno de 31% que quem contribui é o empregado e o empresário, aquele que o emprega. Não, as fontes de custeio da Previdência são amplas. Se você pega o ano de 2014, 2015, foi em torno de 70 bilhões de reais o que sobrou em caixa. Então, se a gente pega agora, nesses últimos 15 anos, é de quase 1 trilhão de reais. Mas o que acontece? Ela tem que passar por uma reforma, porque ao longo das décadas ela vai se tornar, ela não vai conseguir manter ao tempo, mas a reforma não tem que ser feita do jeito que está sendo proposta. Porque e de que forma ela tem, porque, como eu acabei de dizer aqui, o discurso do governo é totalmente contrário àquilo que você está falando agora aqui para a gente, né? Quer dizer, o fato de você estar dizendo que a Previdência é superavitária, que tem dinheiro em caixa, que há possibilidade... No futuro também, esse discurso do governo vai muito também para o futuro, né? Porque hoje as pessoas vivem mais, tem uma longevidade maior, as pessoas têm menos filhos. Esse discurso também do governo não encaixa nessa discussão a respeito da reforma? Encaixa. Isso daí existe. Ao longo das gerações, a Previdência ela vai se tornar dessa forma deficitária. Mas como que você corrige o erro? Não é retirando direitos sociais. Pelo contrário, o aposentado com dinheiro no bolso, ele não é um especulador, ele não é um investidor. Ele é o quê? Ele é aquela pessoa que vai gastar no comércio local, que ele vai gastar na farmácia, no supermercado, com isso gerando emprego e aquecendo a economia. Aonde que é o erro do governo? O erro do governo é... Se você pega agora, eles criticam muito o trabalhador rural, dizem que o rombo se dá pelo trabalhador rural. É uma falácia, porque na semana passada foi retirado alguns bilhões de reais da bancada ruralista, que eram dívidas com o INSS. Existem empresas, como você pega grandes bancos, que eles devem bilhões para a Previdência Social e não são cobrados. Então essa desoneração dos gastos das empresas não são cobradas. E um outro ponto crítico é a DRU, a desvinculação de receitas da União. 30% de tudo que entra no regime previdenciário o governo pode desviar para um fim diverso que não seja gastos com a Previdência. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Se você está na sua casa, você tem uma renda mensal de R$2.000, você gasta 3, você não vai pegar 30% dos seus 2.000 para colocar em outro lugar, porque você já não tem. Se da Previdência já não tem... Você está devendo 1.000 e ainda vai tirar os 30%. Se não tem, como que você está tirando 30% dali? Da onde está saindo esse dinheiro? Então essa é uma forma da gente comprovar que a Previdência ela é superavitária, uma forma prática. Agora, me fala uma coisa, essa questão... Vamos entrar um pouquinho na reforma propriamente dita que o governo está trazendo, né? Por exemplo, essa questão do tempo mínimo de contribuição, né? Como é que é hoje, como é que vai ficar, caso ela seja aprovada? Dá um pouco esse panorama da reforma para a gente também entender aqui. Vamos lá, hoje você pega, existe uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como que é a aposentadoria é por idade? Homem com mais de 65 anos, mulher com mais de 60 anos e mais de 15 anos de contribuição, eles podem se aposentar. Ou seja, eu tenho uma aposentadoria onde a pessoa atingiu o requisito etário e ela vai buscar a sua aposentadoria.
O outro é homem com 35 anos de contribuição, independente da idade. Mulher com 30, ela consegue se aposentar. Tem o fator previdenciário, mas consegue. Com a reforma da Previdência, não. 62 anos homem, 65 mulher, para você conseguir se aposentar. Não existe mais o tempo de contribuição. Ela está extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. Quer dizer, aí realmente é só por idade. Só por idade. No caso dessa reforma... Idade e um tempo de contribuição de pelo menos 25 anos. Pelo menos 25 no mínimo. Sim, o cálculo porque muda. o mínimo, na verdade, vamos supor, 25 anos também não vai dar uma previdência de 100% lá na frente. É esse a questão, né? Nessa nova regra, na regra da reforma, você precisaria de 40 anos. 40 anos. Eram 49, eles mudaram agora. Como que funciona? Se você tem 25 anos de contribuição, você vai ter uma aposentadoria de 70%. 7-0. Isso, você perdeu 30%. A cada ano trabalhado após os 25, você ganha 1,5%. A partir dos 30, 2%. A partir dos 35, 2,5%. Com 40 anos, você chega no 100% do valor da aposentadoria. Não quer dizer que seja o teto. Quer dizer que é 100% do valor do seu salário de benefício. Então vamos fazer um cálculo aqui só para a gente entender um pouquinho, João Badari. Por exemplo, uma pessoa começa a trabalhar aos 25 anos e faça lá o depósito do INSS dela ao longo da vida, né? 25 anos. Fazendo esse cálculo que você disse, aos 50 ela poderia se aposentar com 70%. Não, porque agora você tem também o requisito etário. Você tem que ter, se ela for mulher, 62, se for homem, 65. Obrigatoriamente, além do tempo de contribuição, você tem que ter idade. O que não existe hoje. Hoje ele poderia se aposentar... Hoje poderia com 30 mulher, 35 homem. Não, mas eu digo não com a aposentadoria integral, mas com esse 70%. Também não daria. Não, hoje é o fator previdenciário. Hoje, se a pessoa, homem, atingir 35 anos de contribuição, vai envolver uma fórmula matemática que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição, que é o fator. Quanto Isso mais... é um cálculo aí até meio complicado para você explicar. Sim, é uma aqui, formulazinha, né? mas de simples, para ficar simples de elucidar, isso quanto mais novo você for, mais tempo você tem de expectativa de vida, ou seja, mais tempo a Previdência vai ter que te pagar. Por isso diminui o valor do seu benefício, em torno de 30%, 40%, é uma média. Certo. Quanto mais velho você for, menos tempo ele vai ter que te pagar, maior vai ser o valor do seu benefício. Entendi. Agora, a questão da regra de transição. O que é essa regra de transição? As pessoas que estão aí para se aposentar, que estão nessa faixa etária da atual Previdência, né? Explica para a gente um pouquinho dessa regra. Regra de transição, ou alguns chamam de pedágio, é o quê? É um tempo mínimo que você tem que atingir a mais para conseguir a aposentadoria. Essa regra na PEC, no início da proposta de mudança das regras previdenciárias, ela estava de 50% do tempo que faltava. Agora diminuíram para 30%. Como um exemplo, se você tem uma pessoa que faltam mulher para chegar nos 30 anos de contribuição, faltam 5 anos para ela chegar, ela já tem 25, na anterior ela teria que trabalhar 2 anos e meio a mais. Agora, na nova, você tem que pegar os 5 anos, 30% desses 5 anos, acredito que dê em torno de 1 ano e meio, 1 ano e meio a mais de contribuição. Ela não se aposenta com 30, ela se aposenta com 31,5. Entendi. E aí, para os homens é a mesma coisa, quer dizer, precisa também fazer esse recálculo, vamos dizer, para ele poder aposentar dentro de uma condição mínima razoável. Aí. Exato. Para os 35 do homem, se ele tem, como no caso anterior, os 25, você pega essa diferença de 10 anos que faltam para ele tem que ter uma idade mínima de 55, mulher 53, você pega esses 10 anos, acrescenta mais 30%, mais 3 anos, ele teria que contribuir 38. Tá. As pessoas que estão hoje já aposentadas, mexe alguma coisa na vida dessas pessoas ou não? Excelente pergunta, Renato. Por quê? Muitas pessoas estão preocupadas, aquelas que já são aposentados, que com a reforma da Previdência vai afetar o benefício dela. Não. É um direito adquirido, nada, absolutamente nada. Continua do jeito que está. Tá. Uma outra coisa, a Previdência Rural, que você falou até um pouco aí, e o governo diz também que é uma das fontes de desequilíbrio, se não a principal fonte de desequilíbrio da Previdência, né? É verdade isso? O que você diz a esse respeito? Bom, eu tenho um escritório também no interior, eu pego bastante aposentadoria rural. E a gente vê na prática como são. São pessoas que o que elas plantam, o que elas criam, elas usam para sobreviver, para a subsistência delas.
não tem como essa pessoa contribuir para a Previdência. Ou vai ser algo muito sazonal. Tem um mês que sobra um pouquinho, ela consegue vender esse excedente para um mercado, para o vizinho, ela vai conseguir contribuir. Mas quando que ela vai conseguir contribuir 180 meses, por exemplo, para ela conseguir se aposentar? Nunca. Então, isso seria utópico. Não dá para o trabalhador rural você exigir a contribuição dele quando ele é um trabalhador que simplesmente cria ou planta para sobreviver, para a subsistência dele. Então, o governo, essa é uma obrigação do governo custear o benefício dessas pessoas. Não é o trabalhador rural que faz o governo, a Previdência se tornar deficitária. Como funciona hoje? Hoje, se você mulher é trabalhadora rural, 55 anos, homem 60. Tá. Chegou nessa idade, ele aposenta e mesmo que ele não tenha contribuído ao longo da... Ele tem que demonstrar que ele trabalhou de forma rural por mais de 15 anos, que ele trabalhou no campo. Nós juntamos desde testemunhas até mesmo provas documentais, que pode ser uma foto da pessoa no campo, uma certidão de casamento dela escrito como lavrador na certidão, uma certidão de nascimento, os documentos da propriedade rural em que ela trabalhou. Entendi. Então essa é a forma da gente comprovar. E o valor normalmente qual é? É um salário mínimo. É um salário mínimo? Sempre é um salário. Quando não contribui, é um salário mínimo. Ah, tá. A gente fala muito também, né, João Badari, na questão dessa reforma. 65 anos é a idade mínima, seria a idade mínima aí no caso, né? Isso, 65 homem, 62 mulher. 62 mulher. Comparando aí com outros países inclusive desenvolvidos, né, que é um parâmetro que normalmente é utilizado para se alcançar aí o padrão de vida, assim, de qualidade de vida, né, que as pessoas possam ter aí, até, porque não adianta se aposentar também não estar em condições de saúde adequadas e tal, mas assim, 65, 62 que é colocado aí como uma média, né, inclusive em termos de saúde e tudo mais. É uma média de idade relacionada com outros países. É importante essa média? É interessante? Como é que você vê essa média de idade? Bom, não dá para comparar o Brasil com um país europeu, por exemplo, que é isso que o governo tenta fazer. Como que eu vou comparar a saúde brasileira, a segurança brasileira com a Dinamarca, com a Noruega? São países completamente diferentes, uma realidade diferente da nossa. No próprio Brasil, se você pega... Eu vou pegar dentro de São Paulo daqui, para ficar bem fácil a comparação. Na cidade de São Paulo, se você pega uma região nobre, como Alto de Pinheiros, a expectativa de vida supera 80 anos. Enquanto você pega uma região mais carente, como Cidade de Tiradentes, a expectativa de vida não chega a 60. Ou seja, aquele trabalhador mais pobre, que começou a custear o sistema antes, ele não consegue chegar na aposentadoria dele. Porém, numa região mais nobre, onde a pessoa entrou depois no mercado de trabalho, custeou menos a previdência dela, ele consegue se aposentar. Eu não estou dizendo que a região mais nobre não deva ter aposentados, mas que você chegue numa isonomia, você consiga regular essas desigualdades. Isso não está havendo. E como seria? Aí você está dizendo das regiões nobres aqui, né? Vamos dizer, no Brasil, mas em outros países você tem essa noção de comparação, né, com as pessoas que se aposentam nessa faixa etária? Bom, se você pega Portugal, por exemplo, que é o que nós comparamos Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Você não consegue chegar com esses três países, é uma realidade completamente desigual com o Brasil e contribuições diferentes. O jeito que a forma que é o custeio da previdência deles é diferente, não é igual aqui no Brasil. E na maior parte, eles vivem até mesmo o que você consegue receber ao longo da sua vida. Quando você se aposenta, a simples aposentadoria que você tem consegue custear gastos como saúde, educação. Aqui não. Aqui você não consegue com a aposentadoria de hoje. Se você pega o salário mínimo, igual nós falamos agora do rural, a pessoa não consegue, numa cidade de interior, pagar um aluguel. Ela tem que continuar vivendo da roça e do sustento dela. Não é fácil, não. Com relação às exceções, João, nós temos aí, por exemplo, a questão dos militares, tem a questão também das mulheres, né, que a gente até citou aqui, que pode ser um regime diferenciado, enfim. Quais seriam as exceções previstas nessa reforma da Previdência? Bom, o que acontece? As mulheres, elas têm uma diminuição no tempo, por quê? Normalmente, mulher exerce a dupla jornada. Eu cito em casa. Minha esposa, ela é professora. Nós estamos agora com uma filhinha de 2 meses.
A minha esposa, ela fica todo o tempo à disposição da minha filhinha no momento e com 6 meses agora ela volta a trabalhar. Então ela tem que se dedicar tanto ao emprego dela como professora, como a casa quando ela retorna. A mulher exerce a dupla jornada, e até mesmo a tripla, porque cuida do marido, cuida da casa, cuida do filho. Então, é desigual com a mulher colocar o mesmo tempo de contribuição do homem. Quais são as exceções hoje? Os militares, eles não vão ter que participar, por quê? Porque o deles é por lei complementar. Digam que isso pode ocorrer depois, no momento futuro. E também um ponto de desequilíbrio nessa reforma são as aposentadorias especiais. Eu gosto de dar alguns exemplos da minha própria casa, que fica mais fácil. Meu pai é médico, ele é servidor do Estado. Há mais ou menos uns 15 dias eu conversei com meu pai e ele falou que ele tinha ajudado uma gestante, ele tinha feito um parto e a gestante era soropositivo e ele que fez a sutura. Então, são pessoas sujeitas constantemente a um agente agressivo, nocivo à saúde. E agora, a nova fórmula de aposentadoria especial, ela vai ser praticamente uma indenização se ocorre um dano à sua saúde. O que é assim. E como funciona, exatamente, como funciona essa indenização? Se você realmente ficar doente, a sua aposentadoria vai ser com menos tempo de contribuição. Hoje não. Basta estar exposto a um agente agressivo à saúde, como ruído, aquelas pessoas que trabalham num local com ruído muito alto, como metalúrgicos. Essas pessoas eu vou ter que comprovar que elas perderam a audição para eu conseguir uma aposentadoria especial. Isso é injusto. São pessoas que ficaram 25 anos trabalhando ou no frio ou no calor, aquela pessoa que entra em câmara refrigerada, ou aquela pessoa que ficou com um ruído excessivo trabalhando. Isso é injusto com a pessoa, é muito utópico. Nós dizemos que é a PEC da maldade, a gente chama no meio, que é o quê? São aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira no ar-condicionado, que são quem votam esses projetos de lei e elaboram, e não sabem a realidade do trabalhador. E qual, por exemplo, elas se aposentariam com que valores? Como é que se daria esse regime especial no que diz respeito a valores especificamente? Porque também, como a gente falou, né, agora há pouco, o cara aposenta, mas também com um salário mínimo não dá nem pagar o remédio, né? Como é que funciona essa aposentadoria especial também nos vencimentos dessas pessoas? Bom, perfeita colocação. Tudo isso vai ser definido, ainda não está claro da aposentadoria especial. Por lei, vai ser feita uma lei complementar posterior para ser definido. Mas hoje é o seguinte, se você aposenta especial, você aposenta com 25 anos de contribuição. E a sua aposentadoria ela é integral. Você não tem incidência do fator previdenciário. Não quer dizer que seu benefício é o teto. Mas quer dizer que você não perde nem coeficiente, nem no fator previdenciário. Bom, menos mal, mas ainda são situações aí que precisam ser também melhor definidas pelo governo, não é mesmo? Vou falar aqui sobre a questão dos resultados fiscais, que é aquilo que a gente falou um pouquinho no começo, né, João? Essa questão também do governo defender que, olha, é necessário, porque inclusive nós demonstramos para o mundo, né, essa é o discurso do governo, né, de que nós somos um país moderno, que nós vamos ter condição de atender os nossos aposentados com uma certa tranquilidade, e isso também tem um retorno na questão fiscal, né? Você acredita que a reforma da Previdência traga esta visibilidade também do país no sentido global, no sentido internacional? Bom, hoje o principal ponto que o governo vende para os investidores é a reforma previdenciária. Mas o que nós vemos com a reforma previdenciária? Ela é muito mais para os bancos venderem aposentadoria privada, para você ficar descrente da aposentadoria do regime geral, que é a mais importante, do que algo extremamente fiscal, para você demonstrar que você vai conseguir equilibrar suas contas. Porque se o governo ele realmente quisesse equilibrar as contas, não seria tirando direito do trabalhador. Seria o quê? Você cobrando quem deve, que é o que acontece hoje. Na verdade, o governo desonera esses devedores, ele perdoa as dívidas. É o governo diminuindo a DRU, que hoje está em 30% do que entra para a Previdência pode ser destinado para um fim diverso. Eu acredito que seja sim importante a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista que está sendo feita, porém não nos moldes que está sendo colocada. Primeiro a gente acaba com o problema pela raiz e não fica tampando o sol com a peneira como está sendo feito. Não é o aposentado que dá o rombo.
Se você pega hoje, você, em algum momento, Renato, ouviu o governo falar que vai diminuir as pensões, as aposentadorias do judiciário, por exemplo? Isso não acontece. Se você entra, são informações públicas, em site Tribunal Regional Federal e vê a aposentadoria, pensão de desembargador, tem pensão de R$200 mil por mês. Olha que loucura. Aposentadoria. Inclusive, aproveitando o que você está dizendo, né, a questão da previdência também de políticos, né, que encerram suas carreiras, né, como deputados, senadores, também tem aí uma aposentadoria bastante razoável, né? Como é que... por que o governo também não mexe? Justamente, é claro, a gente sabe até o motivo, porque são eles que acabam se beneficiando, porque eles têm lá a caneta na mão, vamos dizer, né, no sentido de se beneficiar. Mas isso também não gera uma sensação de injustiça nas pessoas, justamente nos trabalhadores que você disse, né, pessoas que trabalham a vida inteira e muitas vezes vão se aposentar com um salário mínimo, um salário minguado, que mal dá para pagar o remédio que ele usa, enquanto os políticos e pessoas aí com cargos públicos elevados, com salários elevados, acabam se aposentando muitíssimo bem. Por que o governo também não corta na carne dele? Eu concordo. Diariamente eu lido no escritório com pessoas com aposentados. E o aposentado, nós vemos a dificuldade que é a vida deles. Hoje meu pai tem 70 anos de idade e minha mãe é aposentada. O que ela ganha de aposentadoria, isso que ela sempre teve um cargo muito bom e recolheu no teto. Não paga o convênio médico do meu pai e dela. Meu pai precisa continuar dando plantão, trabalhando para custear minha casa. Então, e isso que é uma realidade que tem alguém para custear. Imagina quem não tem. Nós encontramos diariamente pessoas que não conseguem comprar o remédio, não conseguem pagar uma educação para um neto ou para um filho, não conseguem pagar a conta do mercado. Isso daí é diário. Só que o governo não enxerga isso. Por quê? Porque ele é utópico, ele só vê a realidade, o círculo dele. Na própria mudança, nessas regras de mudança da Previdência, no dia da votação, ele tirou a Polícia Legislativa de toda a mudança previdenciária. Por quê? Porque seriam as pessoas que dariam a segurança, o suporte para eles enquanto eles estão votando. Sem dúvida. Sabe? Eles só agradam o que é pro lado deles. Inclusive, eles vão cada vez mais estimulando as pessoas que estão ao redor deles, justamente para oferecer, como você disse, a segurança para que eles possam... é difícil a gente até falar, né? Porque o que dá a impressão, muitas vezes, né, realmente, que o poder público uma troca de favores. Eu queria falar uma coisa mais forte, mas eu fico na troca de favor. Eu ia falar, é bom que você entrou com a troca de favor. Bom, a gente vai ter que fazer um breve intervalo e no retorno, né, você continua acompanhando aqui com a gente. O assunto hoje é reforma previdenciária, é um negócio que nos angustia e também nos deixa bastante decepcionados com a política brasileira, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui e trazer esse assunto para os nossos também telespectadores, ouvintes e internautas. A gente volta já já. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja,
fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade, entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV. Hoje estamos falando sobre reforma da Previdência, um tema que está mexendo, claro, com o país todo. A reforma que foi trazida pelo governo Michel Temer, como nós dissemos aqui no início do Radar Paulista, o governo hoje, claro, está enfraquecido até por conta das denúncias de propinagem aí envolvendo o presidente Michel Temer e, consequentemente, há um descrédito, vamos dizer assim, até político, econômico e em nível internacional, inclusive, de algumas reformas necessárias, incluída a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras. E então, nós falávamos no bloco anterior justamente sobre a questão dos políticos especificamente, né? Servidores públicos,
também servidores do judiciário, que também são servidores públicos, mas são muitas vezes servidores mais gabaritados, vamos dizer. E há um regime diferente, especial nestes casos, não é, João Badari? Explica pra gente como é que funciona a questão da previdência para esses casos específicos. Isso, Renato. A partir de 1997, eles precisam de 60 anos de idade, o mínimo, e 35 de contribuição. Aquilo que era o que a gente leva até hoje, com 2 mandatos já consegue se aposentar, não existe mais, não tem isso. Mas o que acontece? Eles se aposentam como servidor público, que são regras diferentes. Tá. Pode até mesmo pegar a integralidade do último benefício. Hoje... Que é o que acontece normalmente, né? Sim, só que o servidor hoje, você não consegue mais para ele obter aquele benefício que ele vai levar ao longo da vida integral, mas você não tem mais, você não tem um teto do INSS, igual seria do INSS, que hoje são R$ 5.531,31. Isso para as pessoas, vamos dizer, para os mortais comuns é 5.500, né? Exato. Enquanto para eles pode chegar lá nos 20, nos 30 e por aí e vai embora. Com certeza, ainda mais com todas as acumulações que eles fazem ao longo da vida, da carreira política. Bom, e até a proposta no início, queriam colocar todo mundo, jogar todo mundo no mesmo bolo. Mas você sabe que isso daí não ia dar certo, até mesmo para o governo manter aquela força política de votos para aprovar a reforma. Então, como que ficou? Eles mudaram algumas coisas, mas colocaram assim, que quem vai criar a regra de transição vai ser no momento futuro, tudo no momento futuro. E não vincularam ao regime geral da Previdência Social. Que deveria, inclusive, estar sendo discutido agora, isso. Né? Coisa que o governo não coloca na mesa de negociação a previdência de servidor público, de políticos, como nós acabamos de dizer. Não é isso, João Badari? Exatamente. Porque os votos que o governo precisa, eles estão nessas pessoas que vão ter afetado a aposentadoria no futuro. Como força política, ele prefere manter as coisas como estão. Sem dúvida. E aí a gente vai chegar num ponto, né, se a reforma for aprovada, o que, pelo menos assim, vou até dar uma opinião, mas eu não sou especialista na área, mas o que a gente percebe por tudo que você está falando aqui, João Badari, é que quem vai sofrer ainda mais com essa reforma são os mais carentes, os mais pobres, que vão se aposentar com salários cada vez mais minguados, né, com contribuições, com previdências cada vez mais minguadas e, consequentemente, vão sofrer porque vão ter que continuar trabalhando, vão continuar recolhendo, mas não terão o retorno disso. Não é assim? A pessoa vai custear um benefício por décadas, pagar mensalmente, não só ela como empregador, aquele governo, aquele recurso todo ano girando dentro dos cofres públicos, porém, quando ela for se aposentar, vai ser algo completamente reduzido, como acontece hoje. A pessoa que contribui pelo teto durante toda a vida laboral, se ela for se aposentar hoje com uma idade, mulher, por exemplo, de 50 anos de idade, que já trabalhou aqueles 30 anos exigidos, ela tem uma aposentadoria que ela perde 30%, 40%. Olha só. Algo que já não é alto. Que já não é alto. E outra, para manter um mínimo de padrão de vida, ela vai ter que continuar trabalhando, não é isso? Porque para pagar, vamos supor que ela ao longo da vida não conseguiu adquirir uma casa própria, vai ter que continuar, vai ter que pagar aluguel, pagar as despesas da casa, pagar remédio, vamos dizer, com salário. Vamos supor que ela recebeu um salário mínimo de previdência. Como que ela vai pagar todas as despesas dela com um valor desse? A aposentadoria, ela se torna uma renda extra. Havia uma ação que era desaposentação, para aquela pessoa que aposentou e voltou a contribuir, incluir as contribuições feitas depois de aposentado na aposentadoria. Existe um princípio que se chama contributivo-retributivo. Você contribui para ter algo em troca, para ter uma contraprestação. E isso não existe. O Supremo Tribunal Federal, em 26 de outubro do ano passado, ele colocou um não a esse direito. E como que ficou? Mais ou menos decidido assim. Isso daí só pode ser criado por lei, essa vantagem, porque algo que é pago não é uma vantagem, Claro. E sim, simplesmente você ter uma retribuição. Só que nós esperávamos que houvesse algo sobre isso na reforma previdenciária, mas não há. Até 1994 existiu o pecúlio. Pecúlio você aposentou, voltou a contribuir, quando você realmente se desligar, a gente te devolve o que você contribuiu para a Previdência. Foi extinto o pecúlio,
Por alguns meses, se eu não me engano, 6, não houve mais a cobrança do aposentado e depois já voltaram. Por isso surgiu essa ação de desaposentação. Entendi. Só que ela não foi para frente. O Supremo Tribunal Federal que julgou a ação de desaposentação, não é isso? Ela deu certo em todos os lugares, em todos os tribunais regionais federais haviam decisões favoráveis, Superior Tribunal de Justiça completamente favorável, porém quando ela chegou no Supremo, relator favorável, que foi o ministro Barroso, por 7 votos a 4, perdeu. E o que ficou entre eles decidido? Que só poderia ser criada essa vantagem por uma lei. E a gente ficou esperando que agora na PEC houvesse, e não houve. Não aconteceu. Bom, vamos falar aqui também, é importante a gente falar, João Badari, da pensão por morte, né? E saber se há alguma alteração também prevista na reforma da Previdência, incluindo essa questão. Tirou da ponta da minha língua, eu ia falar da pensão, que a pensão muda. O que acontece? Hoje a pensão, você pode acumular aposentadoria com pensão. Tá. Daí, na primeira reforma, que era o primeiro texto que não foi aprovado, ficou assim, você não pode acumular e a pensão ela não responderia mais aos reajustes da Previdência. Sim, ela ficaria desvinculada de um salário mínimo, podendo ser menor do que um salário mínimo a pensão. No momento ela fica menor do que o salário mínimo, tá? Mas agora, como que ficou? Não vai ser mais desvinculada do salário mínimo, ou seja, não vai poder haver pensão menor do que um salário mínimo e você vai poder acumular com a aposentadoria, mas desde que a aposentadoria mais pensão não superem 2 salários mínimos. O que a gente entende completamente equivocado. Por quê? Porque a pessoa que se aposentou, ela custeou um benefício. Se ela contribuiu no teto, por exemplo, é injusto você limitar, ela já não estaria atingida pela acumulação. E aquela pessoa que contribuiu e deixou para a esposa ou deixou para o marido, para bancar os gastos da família por um valor maior, ela vai ter limitado, ou seja, isso não respeita o custeio ao que ela pagou, ela não está tendo uma troca pelo que ela pagou. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quer dizer, esse dinheiro vai para o governo, ou no caso vamos supor, a pessoa então, ela se aposenta com um valor acima de 2 salários mínimos, pelo que eu entendi, ver se eu estou certo ou estou errado aqui no meu pensamento. Então, vamos supor, ela recebe 3 mil reais de aposentadoria. E aí o marido morreu e a pensão dele, então, já que ela recebe mais de 2 salários mínimos, não iria para essa beneficiária, iria para o governo, é isso? Se a dele for maior, ficaria para ela. Ela escolhe a maior. Ah, tá. Mas ela não pode mais pode acumular as duas e ficar maior do que 2 salários mínimos. Entendi. Por exemplo, ela ganha 1.500, o que dá menos de 2 salários mínimos. O marido ganha 2.500, ela que escolha maior. Ela não vai poder acumular. Então, mas aí esse dinheiro o que acontece? Governo. Vai para o governo. Vai para o cofre do governo. Como nós entendemos que seria viável isso? Um meio termo. Você pode acumular desde que as duas juntas cheguem no teto da Previdência, 5.531. Já é um meio termo. Mas não queira limitar 2 salários mínimos, mesmo porque as aposentadorias, os valores de contribuição, eles já não são mais vinculados ao salário mínimo. Muitos clientes, muitos segurados, eu vejo irem ao escritório e nos falarem, eu recolhia por 10 salários, hoje eu recebo 3. É por quê? E pedem para nós revisarmos a aposentadoria. Não dá. Por quê? A aposentadoria foi desvinculada do salário mínimo. Toda ação judicial que alguém tentou esse tipo de revisão, eu nunca vi um êxito. Não tem como, né? Não, esse tipo não. Existem diversas revisões de aposentadoria e de pensão. Porém, essa do salário mínimo não. Ela é um erro. Certo. Agora, nós falamos aqui dos militares, né? Você disse que isso ainda vai ser discutido, é isso? Só para a gente deixar bem claro. Vai, por lei complementar. Vai ser. Para eles vão passar por uma lei complementar no momento futuro. Agora, supondo, né, João Badari, isso é uma suposição, assim como nós também estamos supondo, tudo que nós estamos falando aqui é tudo suposição, porque é uma reforma que ainda não foi aprovada e pode não ser. E essa é a minha pergunta. Caso a reforma da Previdência não seja aprovada pelo Congresso Nacional, como fica? Então, a questão política, a questão econômica, como fica o Brasil com a não aprovação? Tá, o Brasil continua do mesmo jeito. Não vai ser a reforma da Previdência que vai mudar dessa forma tão drástica a economia brasileira. Ela vai trazer um maior ânimo dos investidores internacionais? Nós acreditamos que sim. Tem que haver uma reforma previdenciária? Eu acredito que sim, mas não nos termos que ela está sendo colocada. Eu espero que, caso ela não passe, o governo estude uma forma mais justa de fazer a reforma da Previdência.
começando aonde realmente sangra a Previdência, que são os grandes devedores e a DRU. A DRU, ela sangra a Previdência. Então, se vai haver algo para tirar da Previdência, que diminua isso, que o percentual de 30%, sim, vai levar ao longo das décadas uma Previdência deficitária. Você acredita que, inclusive, a classe política pode se prejudicar com a aprovação da reforma? Porque também está todo mundo de olho ali, saber se o deputado, se o senador estão ali apoiando a reforma, se eles vão votar a favor ou contra, e claro, o político ele quer ser reeleito, e isso também, como ele diz, né, quando ele volta para as bases dele, ele também sofre críticas, ele também acaba tendo que responder pelos atos dele no Congresso Nacional. Você acredita que isso também pode levar uma pressão e evitar que a reforma seja aprovada? Bom, eu acredito que o brasileiro tem a memória muito curta. Eu acho que não vai ser uma reforma aprovada nesse ano, que em 2018 o brasileiro vai lembrar. Mesmo porque as pessoas prejudicadas são as pessoas da base da pirâmide e essas têm a memória mais curta, elas nem se informam. Eu ouvi na semana passada, eu fiz uma entrevista na rádio e o entrevistador ele me falou a definição de classe C, que é aquela que elege, é a definição de quem vive de algo do governo. Então, as pessoas que vivem com auxílio de bolsas, elas não estão preocupadas com a aposentadoria hoje. Para elas é um tanto faz, tanto fez. E o brasileiro tem a memória muito curta, infelizmente. Um dado, você está dizendo aí, e realmente a gente fica preocupado com isso também. Com relação aos estados, né, também um outro tema levantado pelo governo é que os estados estão falidos, estão com muitas dívidas, e a reforma da Previdência também seria uma forma de custear essas dívidas que os estados têm com a União. Você acredita que isso também possa colaborar, a reforma da Previdência, para que os estados tenham um respiro melhor em suas contas? Bom, no começo havia isso que eles iriam criar até no prazo, se eu não me engano, de 48 meses, uma legislação própria que atendesse. Mas agora, da forma que passou, ficou muito vago. Então, você não tem como atender de uma forma objetiva. Não foram colocadas condições objetivas para os estados atingirem esse balanço fiscal. Então, é um dado que eu não consigo te passar porque não tem nada claro ainda. Tá. Vamos pegar aqui, vamos supor, a pessoa que está se aposentando neste momento, João, e de repente a reforma da Previdência tem aí toda uma burocracia, às vezes demora para a pessoa se aposentar e tal. E para a gente deixar bem claro isso aqui para os ouvintes, internautas, telespectadores, para que eles também tenham essa clareza, né? E nesse momento a reforma é aprovada, né? Vamos supor que isso aconteça. Ele passa a também mudar neste momento a configuração da aposentadoria dele? Bom, vamos lá. É importante que a pessoa hoje ela não saia correndo para pedir a aposentadoria dela. O que nós orientamos? Procure um especialista, alguém que trabalha com previdência, um próprio contador que entenda realmente de previdência e veja se é o momento de ir ao posto do INSS pedir aposentadoria. Porque não quer dizer que a reforma vindo vai, em todos os casos, vai diminuir o valor do benefício. É melhor ela fazer um estudo. Hoje o melhor é planejar sua aposentadoria. Se a pessoa foi hoje ao posto do INSS, deu entrada ao pedido de aposentadoria e amanhã mudaram as regras previdenciárias, foram aprovadas, a dela atende a quando ela fez o pedido, atende hoje. O STF ele diz que não existe direito adquirido em previdência, o que existe é uma expectativa de direito, mas se você já foi ao posto e pediu, vale para você daí o melhor benefício. É uma regra previdenciária que está até mesmo na instrução normativa do INSS, que ele deve conceder o melhor benefício. Tá, então como você está dizendo, não há necessidade das pessoas também saírem correndo. Isso também é importante que você está dizendo, né? Olha, não, estamos falando, inclusive até porque a gente está divulgando isso aqui, às vezes a pessoa está até lá, tranquila, a gente vai falar de previdência, a pessoa fica assustada. Não, eu vou lá correndo, não há essa necessidade. Não, planeja, faz com calma, não vai ser aprovado do dia para a noite a reforma, espero, mas não vai. Do jeito que a banda está tocando, a gente está vendo, porque eles estão desde o começo do ano tentando aprovar, planeja. Pega todos os documentos que você tem, vai ao INSS, pede o CNIS. CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Vê se todos os dados estão corretos, os vínculos empregatícios, se todos batem, salários de contribuição, se estão ok.
porque esse é o momento dela planejar a aposentadoria. Se tiver que fazer alguma eventual retificação de dados, ela já faz no INSS, mas não sai correndo para pedir aposentadoria, sai correndo para se planejar. Tá. E só uma coisa, para fazer isso, ela pode ir sozinha. Ela não, como você disse, procura um advogado, procura um contador e tal. Neste primeiro momento, ela não precisa. Ela pode pedir também. aposentadoria sozinha. Ela não precisa de alguém para ela pedir. Isso pode ser feito pelo próprio segurado na agência. Tá. E o servidor ele tem que orientar o segurado ao melhor benefício. Tá. O que a gente fala de fazer um planejamento é aquela pessoa que ainda não conseguiu as condições para se aposentar ou que está confusa. Então, é bom consultar alguém para ver, porque a aposentadoria ela é para toda a vida. Então, não fazer algo correndo. Eu vejo muitas pessoas, eu vou te falar um período aqui, que era 8891, que era o buraco negro. Chegou 8891 no escritório, eles já vêm com a seguinte frase: eu fiz minha aposentadoria correndo, peguei um momento horrível. Daí se você pega antes do fator, que foi quando o Fernando Henrique em 99 mudou, as pessoas saíram se aposentando numa correria e era um momento de respirar, ver se estava tudo certo e não pedir correndo. Você, quantos anos você tem de experiência nessa área, João Badari? Faz 10 anos que eu trabalho com Previdência. E eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. Aqui a gente está falando de uma maneira geral, mas se nós pegarmos 10 pessoas que estão para se aposentar, serão 10 casos completamente diferentes, não é isso que acontece? Com certeza. Normalmente? Sim. O que você mais percebe assim no seu dia a dia em termos de demanda em que as pessoas têm essas dúvidas, esses questionamentos? Olha, hoje eu pego tanto, a gente pega o antes, durante e depois. Eu pego o antes, aquela pessoa que ainda está para se aposentar e não reúne as condições, elas possuem dúvidas do quê? Se eu devo contribuir, de que forma, quando eu devo pedir minha aposentadoria, o que a reforma previdenciária vai me afetar. Ela já é uma pessoa que passa por um planejamento de aposentadoria. Tá. Aquela pessoa que está na iminência de se aposentar, a dúvida dela é: eu faço agora ou eu espero a reforma? Quanto vai ser meu benefício agora e quanto seria com a reforma? Tá. A principal dúvida é: quanto eu vou receber se eu esperar um ano, por exemplo? Tá. E o terceiro caso é quem já é aposentado, que quer saber se vai acontecer algo na aposentadoria, e não vai mudar em nada para ele, podem todos ficarem tranquilos, e também as revisões dessa aposentadoria e pensão de quem já é aposentado. Mas sobre a reforma em si, hoje a principal dúvida é: quanto seria meu benefício hoje e quanto vai ser se eu me aposentar com a reforma? Essas revisões que você falou, né? Normalmente a revisão de pensão, da própria Previdência, elas demoram, como é que funciona esse processo burocrático? Há necessidade também de um advogado? Ou você acredita que a pessoa também possa resolver isso de forma solitária? Bom, são duas situações aí. Ela pode fazer sem advogado, sim. Ela pode se dirigir a um juizado especial federal e ela entra com ação sem advogado. Se ela perder, ela não pode recorrer sem advogado. Ela pode recorrer, mas ela tem que constituir um advogado. O que eu oriento? Fazer uma análise se cabe revisão da aposentadoria. Porque existem muitas aposentadorias e pensões que podem ser revisadas mesmo já passados os 10 anos que se aposentou. Que um mito, embora ele tenha um ponto de verdade, que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas é que nenhuma aposentadoria concedida há mais de 10 anos pode ser revisada. Mas existem sim revisões para essas aposentadorias, até mesmo reconhecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Existem casos que a aposentadoria chega a dobrar, os valores de atrasados, que é aquele retroativo durante o processo, são muito altos. Então, que ela procure um profissional também para ver se cabe uma revisão. Se ela quiser entrar sozinha, ela pode ir no Juizado Especial Federal. Tá, mas aí no caso você falou que ela entrando sozinha, às vezes na questão de apresentar um contra-recurso ali já é mais complicado. Tá, ela pode pedir administrativamente no INSS. Só que o conhecimento técnico para ela pedir esse tipo de revisão fica um pouquinho mais difícil dela saber algo técnico para ter uma base de fundamentar o pedido dela. Mas ela pode pedir administrativamente, desde que não tenha passado 10 anos a aposentadoria. Isso no posto do INSS. Tá. Agora, no Juizado Especial Federal, se ela levar o direito dela e ela conseguir fundamentar porque está errada a aposentadoria, porque deve ser revisada, é um juiz que vai analisar. E o juiz é imparcial. Porém, se ela perder, ela precisa de um advogado para o recurso. Então, seja na agência do INSS para ela pedir a revisão, como também no Juizado Especial Federal, ela não precisa constituir o advogado. Mas minha recomendação é que não faça, porque
Do outro lado, vai ter um INSS completamente preparado para rebater É a verdade. revisão. E normalmente tentando fazer com que ela mantenha, às vezes, um vencimento ali, uma aposentadoria menor, né, vamos dizer assim. Porque é o papel deles, inclusive, não é? Com O certeza. papel deles é enxugar recurso para sobrar mais para o governo. Bom, infelizmente a gente está terminando, é um assunto, como eu disse, um assunto que traz muitos questionamentos, e se a gente for falar de previdência aqui, inclusive de casos específicos, a gente vai ficar aqui 2, 3 dias e não vai responder a todas as questões, não é mesmo, João Badari? Agradeço demais sua presença aqui, gostaria que você finalizasse com alguma mensagem relacionada a tudo que nós falamos aqui. Bom, quem agradece sou eu, muito obrigado. Eu diria para as pessoas que essa reforma está vindo, então por isso elas se planejem, não saiam afobadas pedindo aposentadoria, não é o momento de se planejar. E agora um ponto importante só que eu queria destacar é que está tendo revisão de benefício por incapacidade. A INSS está chamando para fazer o pente fino, que é aquela pessoa que é aposentada por invalidez, auxílio-doença. Se a pessoa é aposentada por invalidez com mais de 60 anos, não precisa ir na perícia, e se ela tiver a perícia marcada, tiver menos de 60 anos, leve todos os laudos médicos, já comecem a juntar, que isso é algo que vai pegar 1 milhão de brasileiros. Tá certo, então fique atento e vamos torcer, né, pelo que o João Badari falou aqui, para que essa reforma, né, pegue bem leve, porque lá em Brasília eles estão fazendo o que podem para manter os deles. E aqui a gente, aqui embaixinho e tal, estamos também lutando para manter os nossos. Então, vamos ver o que acontece. Agradeço demais aqui o João Badari que trouxe esses esclarecimentos. Agradeço demais sua audiência e conto com sua audiência novamente. Semana que vem aqui no Radar Paulista, na TV, às 2 da tarde, na segunda-feira, e todos os dias das 18 às 19 no Radar Paulista pela Rádio Trianon. Até lá, grande abraço.